Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3.179 de 2012, de autoria do deputado mineiro Lincoln Portela, cujo objetivo é possibilitar a prática do homeschooling no Brasil. Anos depois de sua proposição, o projeto de lei finalmente tem agora o seu relatório, que deverá ser apresentado nos próximos dias aos deputados para apreciação. Por mais que essa medida pareça ser algo positivo, precisamos nos atentar ao fato de que, por baixo dessa proposição supostamente benéfica à liberdade das famílias, reside, como sempre, a mão pesada do Estado. Já há muitos anos existem tentativas de se regulamentar a prática do homeschooling, ou seja, do ensino doméstico no Brasil. Nos Estados Unidos, onde tal ensino é mais comum, tendo sido praticado de forma sistemática já há muito tempo, apenas 3,4% das crianças e adolescentes são educadas em casa. Ou seja, de toda forma, trata-se de um percentual baixo em relação a todos os estudantes daquele país. Aqui no Brasil, porém, onde a prática habita um limbo jurídico, a questão é ainda mais restrita, estimando-se em 15 mil os alunos adeptos de tal prática. Em tese, esse projeto de lei visa criar um respaldo jurídico para que a prática da educação domiciliar possa ser exercida pelos pais sem que estes tenham problemas jurídicos, problemas esses que podem culminar até na perda da guarda dos filhos. O caso recente de uma aluna adepta do homeschooling que foi recusada na USP, mesmo tendo passado na prova de admissão, lança ainda mais luz sobre o problema. O que se conseguirá com o PL que está tramitando na Câmara dos Deputados, porém, é, no máximo, um ensino doméstico extremamente regulado e sujeito ao Estado. E eu vou demonstrar esse ponto por meio de uma análise a respeito do relatório apresentado pela deputada Luísa Canziani, utilizando informações disponibilizadas por reportagem do site UOL. A relatora diz, em determinado ponto, que sem a regulamentação do homeschooling, o Estado não tem nenhum mecanismo de fiscalização, avaliação e monitoramento da situação dos estudantes domésticos. Bem, senhora deputada, a ideia é justamente essa. O que muitos pais que se valem da educação doméstica para educar seus filhos querem é exatamente livrar as crianças da doutrinação que é promovida pelas cartilhas do MEC e pelo ensino estatal como um todo. E se você quer saber por que eu falo ensino estatal e não ensino público, assista a esse vídeo aqui. O relatório da deputada sugere uma série de exigências para que a família possa adotar o homeschooling. De acordo com a citada reportagem, seriam 14 exigências. Uma delas, por exemplo, obriga que pelo menos um dos genitores tenha ensino superior completo. Do contrário, os pais precisariam contratar um preceptor que tivesse tal graduação. Precisamos fazer uma pergunta necessária sobre esse ponto. Qual o sentido disso? Será que o desejo da deputada é aumentar ainda mais o inexplicável fetiche por diplomas que existe aqui no Brasil? Além disso, se propõe também a obrigatoriedade de se matricular as crianças na rede estatal ou privada de ensino, ainda que esses alunos não frequentem as aulas, a apresentação de antecedentes criminais por parte dos pais, a realização de atividades pedagógicas e de avaliações de aprendizagem por parte da autoridade de educação local, e um ponto extremamente vago, que obriga os pais a garantir a convivência familiar e comunitária do estudante. O que seria suficiente para sanar este último ponto? O fato de ser uma norma aberta não terá justamente o objetivo de permitir juízos arbitrários por parte do Estado contra as famílias? Na reportagem do site UOL, o deputado Israel Batista, do PV, diz que a escola exerce uma função de socialização. Nós sabemos bem do que se trata essa socialização. Na verdade, a escola funciona como um trator. Imagine que o mundo é como uma bela paisagem e as crianças são seus diferentes componentes. Algumas são árvores, outras são arbustos, outras são pedras, lagos, rios, montanhas, depressões, grama e tudo o que compõe a paisagem e a faz bela e complexa. O que a escola faz é destruir toda essa variedade, passando como um trator por cima das individualidades e deixando no lugar uma terra revirada, disforme, mas igual em todos os seus aspectos. Este é o fetiche da igualdade acima das diferenças naturais que muita gente defende. O ensino pasteurizado oferecido pelo Estado e que infelizmente foi adotado também pela rede privada funciona exatamente dessa forma, destruindo individualidades, sufocando os talentos pessoais em prol de uma base nacional comum curricular que é pintada como uma grande vantagem. Vejam que absurdo! Os alunos precisam aprender os mesmos temas, mesmo tendo aptidões completamente diferentes. O resultado disso é a mediocridade intelectual no melhor dos cenários e a completa frustração dos alunos.
O deputado Israel Batista fala ainda que a escola precisa ser exposta ao contraditório, ao desafio de conviver com uma origem familiar e religiosa diferente. O nobre deputado parece, porém, se esquecer de alguns detalhes. Por exemplo, o fato de que muitas crianças são submetidas constantemente ao bullying justamente no ambiente escolar. Além disso, quem disse que é obrigatoriamente necessário conviver com pessoas de origens substancialmente diferentes? Isso não deveria ser escolha dos pais? Crianças que são educadas em lares estruturados por muitas vezes são expostas na escola à influência de crianças que vivem em situações completamente diferentes, habituadas a práticas pouco ou nada morais, ou ao consumo de entorpecentes, ou as mais variadas e desestruturadas configurações familiares possíveis. Durante valiosas horas do dia, muitas crianças são arrancadas de seus lares para serem colocadas junto de elementos dos quais, de outra sorte, seus pais não permitiriam que elas se aproximassem. Faz coro com a opinião do citado deputado a presidente da organização Todos pela Educação, Priscila Cruz. Segundo ela, o homeschooling seria antipluralista, anti-ciência e intolerante. Nele, não existe diversidade e a criança é muito prejudicada. O desempenho de inúmeros alunos domésticos invalidam imediatamente a afirmação de Priscila Cruz. Das outras falácias ditas por ela, a mais curiosa, naturalmente, é chamar o homeschooling de anticientífico. Bem, parece que virou moda nestes tempos acusar todos de serem negacionistas da ciência, não é mesmo? Já para Cíntia Beth, diretora executiva da ONG Plan International Brasil, se algo não é bom para a maior parte das pessoas, não é bom para ninguém. É aquela velha ideologia coletivista que vê os indivíduos como um único e indistinguível rebanho, pura massa de manobra. Antes de prosseguir, porém, façamos uma comparação. A favor do homeschooling contra o homeschooling. A favor do homeschooling contra o homeschooling. Voltando agora ao relatório da deputada Luísa Canziani. Em determinado momento, a relatora diz que é tarefa do Congresso Nacional regular o tema. Isso porque muitos estados e municípios têm desenvolvido, ao longo dos anos, suas próprias legislações a respeito do tema. Não obstante o completo caos que é entender a relação entre União, estados e municípios no Brasil, o fato é que, quanto mais centralizada é uma regulamentação, pior ela se torna para os indivíduos. E com a educação não é diferente. A ideia de se dar um mínimo de respaldo jurídico às famílias que praticam homeschooling é sim interessante, e eu entendo porque muitas pessoas têm apoiado o referido projeto de lei. O fato, porém, é que toda essa história carrega em si um grande problema, que é a constante intromissão do Estado na vida familiar. O Estado se acha no direito de entrar em nossas casas e nos dizer o que devemos fazer com nossa família, com nossos filhos. Supostamente, tudo isso é para proteger as crianças e os adolescentes. O fato, porém, é que o interesse do Estado é pura e simplesmente controlar cada aspecto de nossas vidas. Num passado não muito distante, um tal controle estatal seria inaceitável. As pessoas teriam isso como algo diabólico, como uma tirania. Hoje, porém, a invasão de nossas vidas pelo Estado foi normalizada. Não obstante o Estado seja incapaz de garantir qualquer dos supostos direitos que ele diz defender, os burocratas se desdobram todos os dias, desenvolvendo novas formas de nos prejudicar. Nós não somos livres, não temos direitos verdadeiros, temos apenas concessões estatais. Os políticos e burocratas brasileiros estão seguindo a tendência mundial de controle da população por meio da educação compulsória, que nada mais é do que a porta mais importante para a implementação de toda a agenda progressista dos globalistas. Você duvida disso? Então veja que para os ministros de Desenvolvimento Econômico e Relações Exteriores do G7, uma das maiores prioridades educacionais atuais é promover a educação das meninas com a inclusão do aborto. Essa é a grande farsa estatal. Você poderá sim educar seus filhos, mas apenas se o fizer nas condições impostas pelo Estado. E se você não agradar o governante central, ele tomará seus filhos. O mais importante para a burocracia estatal, porém, é que você e seus filhos coloquem à sua disposição suas mentes e seus corações para que ele possa doutrinar toda a sua família. Por isso, eu faço a você, que é pai ou mãe, um apelo. Eduque seus filhos. Mesmo que você envie suas crianças para uma escola regular, não deixe de ensiná-los também em casa. Não terceirize a educação daqueles que são mais importantes em sua vida. Eu respeito profundamente os professores, mas sou obrigado a dizer: não confie o futuro de seus filhos a funcionários do governo. Ensine-os a ler e escrever antes mesmo deles entrarem na escola. Meu pai fez isso comigo. Eu aprendi a ler e escrever com 3 anos de idade, o que apenas trouxe benefícios para minha vida.
Por exemplo, só no ano passado eu li 71 livros. Ensine também matemática e o que mais você julgar relevante para a vida de seus filhos. Apenas não os deixe à mercê do Estado. Por mais que os políticos pareçam querer dar a você mais liberdade por meio de projetos de lei, como este que eu citei no vídeo, o fato é que, no fim, o Estado quer apenas avançar sobre nós, sobre nossas famílias e sobre nossas liberdades fundamentais.